Olá pessoal da sexta série, como é que vocês estão? Vocês estão fazendo prova essa semana, então não vou atrapalhar vocês fazer prova de outros professores, tá? Então eu vou gravar a videoaula de hoje falando sobre propriedades de potência. A primeira propriedade que eu vou trabalhar para vocês é multiplicação de potências de mesma base. Então vamos lá? Multiplicação de potências de mesma base. Como assim multiplicação de potências de mesma base? Bem, o que eu vou fazer com vocês é multiplicação de, por exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Veja que na minha multiplicação as bases são iguais. Eu tenho base 5 e base 5. Sempre que as bases forem iguais, você pode conservar a base na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. 5 elevado a 2 mais 1. Você vai pegar o expoente de uma potência e somar o expoente da outra potência. Mas cuidado, isso só vai valer quando as bases forem iguais. Aí você vai ter a resposta 5 ao cubo. E o que é 5 ao cubo? O 5 ao cubo é simplesmente quando você multiplica o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5 dá 125. Então, você tem multiplicação, veja, multiplicação de potências, olha o expoente, potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Isso na multiplicação, tá bom? Vamos fazer mais exemplos? Eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Espera aí, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Eu tenho uma multiplicação, não é? Sim. A multiplicação é de potências. Veja, tem expoente, tem potências de mesma base. Já sei, na multiplicação eu conservo a base, que é 3, pois elas são iguais, base 3, e somo os expoentes. 2 mais 3. Aí você vai ter 3 elevado à quinta. Mas o que é 3 elevado à quinta potência? É simplesmente o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplique o 3 por ele mesmo 5 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 vai dar 81. E 81 vezes 3 vai dar 243. Então, você tem 3 à quinta, significa que você vai multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes. Vamos continuar? Agora eu vou fazer mais um exemplo para vocês, tá bom? Eu vou escrever aqui 2 ao cubo vezes 2 elevado, por exemplo, a 2. É multiplicação de novo, de potências. Eu tenho expoente, eu tenho potência, de mesma base. Então, eu conservo a base, que é 2. Na multiplicação, quando eu estou multiplicando, eu estou aumentando, então eu vou somar os expoentes. 3 mais 2. Então, eu tenho 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta, a base é 2. O 5 é expoente, significa
que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2 dá 32. Trabalhamos multiplicação de potências de mesma base. Simplesmente conserva a base, somos expoentes. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer divisão de potências de mesma base. Vamos lá? Agora vamos falar sobre divisão de potências de mesma base. Anote aí no seu caderno, tá bom? Vamos lá. Eu vou considerar 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado a 1. Ah, você está mexendo na divisão, né? Sim, divisão. De potências, veja que eu tenho expoente, então eu tenho potências. De mesma base, a base é 3. A base é 3. O que eu faço quando eu tenho divisão de potências de mesma base? Ah, quando eu estou dividindo alguma coisa, eu estou diminuindo. Então, na divisão, eu conservo a base também, só que aí você vai subtrair os expoentes. Conserva a base, que é 3, ela é igual para os dois fatores, aqui, os dois valores, aliás, e aí você divide conservando a base, que é 3, e subtraindo os expoentes. Então, nós teremos 3 elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Ah, mas e agora? Eu cheguei em 3 elevado a 3. 3 elevado à terceira potência. 3 elevado ao cubo. Mas você sabe quanto que é 3 elevado ao cubo, não sabe? 3 elevado ao cubo significa que você vai multiplicar a sua base 3 por ela mesma 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Esse é o resultado. E coloca outra situação aí para a gente ver. Vamos lá. Se eu colocar para vocês, por exemplo, 5 à quinta potência dividido por 5 elevado à terceira potência, ou se você preferir, 5 elevado ao cubo. Você pode falar 5 elevado à terceira potência ou 5 elevado ao cubo. Divisão de potências de mesma base. Como é que é a divisão? A divisão, eu conservo a base, veja que ela é igual para os dois valores, 5, e subtrai os expoentes, 5 menos 3. Então, nós teremos a base 5 elevado a 5 menos 3 é 2. 5 elevado a 2, 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Certinho, tudo bem? E agora eu vou fazer, por exemplo, o 10 elevado à décima potência dividido por 10 elevado à sétima potência. Vamos lá? Divisão de potências, olha o expoentezinho de mesma base. Na divisão eu já sei o que eu faço. Na divisão eu conservo a base, que é 10, e subtraio os expoentes, 10 menos 7. O que eu consigo? Eu consigo a base 10 elevado a, olha para o expoente, 10 menos 7 dá o expoente 3. Ficou 10 ao cubo. 10 elevado à terceira potência. E o que é 10 elevado ao cubo? 10 elevado à terceira potência é simplesmente você multiplicar o 10 por ele mesmo 3 vezes. 10 vezes 10 dá 100.
E 100 vezes 10 dá 1000. Ah, entendi. Na divisão, como a gente divide algo, a gente está diminuindo os valores. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Na multiplicação, eu estou aumentando algo. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Lembre-se que nós estamos falando de bases iguais, tá bom? Multiplicação e divisão de potências de bases iguais. Depois, na próxima aula, a gente dá uma olhadinha em multiplicação e divisão de potências se as bases fossem diferentes. Tá ok? Então, bons estudos, boas provas essa semana e até mais. Obrigado.